31/7/2021, 2, madrugada fria, e às 21 segundos começamos a falar de Raymond Rouyer e sobre cibernética e a origem da informação. E desde aí começamos a tratar de um tema que diz respeito à existência humana nesse planeta e o convívio com todos os problemas que nós podemos encontrar neste planeta. Como é que nós podemos tratar daquilo que vem a ser individuar-se no meio do problema. Então vemos aqui uma tribo nômade no Himalaia, removendo obstáculos, objetos, problemas na Terra. Podemos dizer que todos esses movimentos aqui, diante da física, que aparece bem lentamente, neste planeta, onde rios escorrem, vidas se dão, as tecnologias são construídas, e como Raymond Rouyer, que nós há algum tempo não falamos dele, tem uma importância fundamental nisto, do Deleuze e do Guattari, sobretudo porque eles pensam um processo de filosofar, de fazer filosofia, em que o Rouyer está incluso. Ele está incluso como? Ele está incluso de uma maneira em que o que nós conhecemos por pensamento e corpo, da sua maneira de pensar, de filosofar, e o acontecimento que envolveu a vida dele quando ele foi prisioneiro dos nazistas num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E como nós dissemos, o Raymond Rouyer participou da Segunda Guerra Mundial como prisioneiro. Foi aprisionado num campo. Mas da questão da gênese do mundo, além de tratar da questão do sobrevoo, a questão de pensar como o cérebro ele é um embrião em nós, o Raymond Rouyer ele se ocupou de estudar uma filosofia em que a cibernética ela aparece. A cibernética como um vocábulo derivado do grego, que seria o estudo da melhor maneira de navegar entre meios problemáticos. E, no caso, né, o controle dos recursos para navegar é a astronomia. Navega-se através da astronomia. Por exemplo, a cibernética seria uma maneira de orientar os nautas, os navegadores. Inclusive dizem, né, que essa invasão de terra que nós chamamos América Latina se deu pelo triunfo do quadrívio. Ética, astronomia, matemática, geometria, a música, a aritmética, enfim. Mas os povos que navegaram e chegaram das florestas, saíram de outras regiões, como os povos ditos originários. Mas define-se a cibernética, né, por essa ciência do controle das máquinas de informação,
essas máquinas que operam, que trabalham sobre determinado meio. Então, no caso do ente humano que nós estamos vendo aqui, trabalhando, operando sobre o meio, construindo uma ponte, né, através de um trabalho coletivo, né, eles estão operando uma informação sobre o meio. Agora, eles cortam uma madeira, eles fazem uma série de trançagens de fios para construir uma ponte para que as vidas continuem. Então, não é somente a questão da matéria e da forma, mas sim do ato de dar uma forma, uma matéria, mas sabendo as singularidades que compõem a matéria e que compõem a forma também que pode ser dada a essa ponte que eles estão construindo. Estão ligando dois pontos. Então, assim, as máquinas cibernéticas, elas existem e começaram a existir como, claro, um apêndice de todos esses movimentos. E o Raymond Rouillet, ele está atento a esse processo. Então, se a cibernética ela espera construir modelos mecânicos da consciência, o Raymond Rouillet passa a estudar, né, o que, por exemplo, Norman Wiener, aquele que é um dos inventores, junto com von Neumann, da cibernética matemática. Mais tarde, o Gregory Bateson também participou desses estudos posteriormente, né, claro, ao Raymond Rouillet, né, mas ele também se distingue dessa cibernética matemática, e a questão é pensar o ente vivo na sua relação com o meio e o que vem a ser máquina. E daí, o que vem a ser as máquinas de informação, as máquinas vivas, como tendo essa relação com o meio, e como essas máquinas vivas que se individuam em relação a um meio, acoplado ao meio, se individuam nesse meio, elas tecem, digamos, informações com esse meio. O nosso querido professor João Teixeira, Fernandes Teixeira, no livro dele sobre essas questões, ele vai tratar de um determinado grupo de pensadores, cientistas que pensam a vida artificial, e eles colocam que a informação é mais importante, mais relevante do que a própria vida. Então, o que se processa no século XXI, o que nós podemos pensar junto com o Raymond Rouillet, né? Porque os motores, né, a vapor, as máquinas a vapor, as máquinas de potência, todas essas máquinas, elas são, de uma certa maneira, hoje, elas coexistem com as máquinas inteligentes. Então, assim, uma máquina a vapor, ela transforma energia química em energia cinética, né? Energia que dá movimento. Mas o calor, ele se perde, ele entra numa entropia. E como é que nós vamos pensar novas relações com as máquinas? E como é que essas máquinas elas podem não nos levar à servidão? Então, as máquinas mais características do século XX, podemos dizer, em contraposição, em contraste com aquelas máquinas de potência que os gregos já conheciam, inclusive na tragédia grega, esse Deus ex machina, né, que desce através de uma máquina para o palco. Né? E aqui eu lembro a aula do Gerd Bonheim, né? Ele falava desse aspecto, do palco italiano no teatro, ele gostava muito dessas questões. Né? E também essas máquinas, elas eram máquinas, né, máquinas que podem nos dar uma distinção entre as máquinas mecânicas do século XVIII, as máquinas de potência, né? E as máquinas do século XVIII, século XIX em diante, e as máquinas a vapor, e agora as máquinas de informação nos levam a pensar a vida de uma outra maneira. Então, esses emissores de alta frequência, mesclado com essas tecnologias contemporâneas, nos levarão até onde?
Como é que nós podemos pensar um elemento maquínico como um elemento de composição? O que seria o corpo humano? As máquinas, elas possuem os mesmos movimentos do organismo, mas sem o psiquismo que nós temos, sem essa distinção e sem essa indeterminação que nós temos. Um dia, essas máquinas serão possuidoras de indeterminação. Me parece que é nesse caminho que toda essa pesquisa de neurociência, essa pesquisa de buscar aquilo que é o propriamente humano para substituí-lo, e no investimento de alto custo e bancado por aqueles que possuem o controle do capital, as grandes famílias do capital, busca. Então, Rouillet ele é um desses pensadores, né, que busca, por exemplo, ele tinha uma amizade com Samuel Butler, e o Samuel Butler era um tópico, um anarquista. E esses pensadores eles diziam que, assim, sobretudo os cibernéticos, que os órgãos dos sentidos e os órgãos nervosos dos seres vivos, né, seria, em princípio, nada mais do que informação e máquinas de controle de acordo com a informação. Nós chamamos sempre a atenção o que o Guattari ele coloca nas cartografias analíticas e quando ele se reporta nos ritornelos existenciais desse capítulo ao Spinoza. Quando o Spinoza fez a questão do afeto como variação não quantificável, se ela é quantificável em termos de intensidade. E eu creio que no século XXI, como é importante para nós pensarmos essa questão que o Guattari coloca, que o Deleuze coloca, entre o ontológico e o transcendental, e como é importante para nós estudarmos a ética de Spinoza, o tratado político de Spinoza, todos os tratados de Spinoza, e a fundamentação da metafísica dos costumes, e a metafísica dos costumes, em Kant, né? E o Hume, né, que o Deleuze coloca maravilhosamente para nós, empirismo e subjetividade, uma vez que quando os empiristas eles colocam que, sobretudo o Hume, que não há uma necessidade objetiva nas nossas experimentações de nos conectarmos com, digamos assim, conjunções constantes e daí derivar uma conexão necessária entre essas conjunções constantes. O que há, na verdade, são hábitos e crenças. E esses hábitos, digamos, quando nós pensamos esses hábitos numa perspectiva transcendental kantiana, não haveria fundamento, digamos assim, objetivo, mas pelo Hume, porque tudo o que diz respeito à subjetividade se dá na subjetividade com princípios próprios da subjetividade. Os princípios de associação de ideias, semelhança, contiguidade e causa e efeito se dão como hábitos. Agora, quais são os fundamentos desses hábitos? E aí que o Kant vai dizer que os fundamentos desses hábitos só podem ser dados se nós pensarmos nas condições a priori. Por exemplo, uma ciência ela somente pode se dar como a física newtoniana, que se utiliza da matemática, porque nós temos a capacidade, né, a predisposição de formular juízos sintéticos a priori. Você pega uma reta, o que ela é? Uma reta ela é uma conjunção de pontos numa mesma direção, mas dizer que a reta é um caminho mais curto entre dois cantos é algo que é acrescentado à reta. Não é algo analítico, não é um predicado que já está contido na reta. Agora, como todo juízo sintético ele é empírico,
o Kant ele vai trazer uma novidade dizendo que esse juízo sintético ele é a experiência empírica. Essa experiência seria o quê? Transcendental? É discussão entre o ontológico e tal. Mas vejam só, se os hábitos primeiros são sem fundamento, esses hábitos que o Hume coloca são hábitos sem fundamento, mas eles se dão na subjetividade. Então, essa subjetividade ela não é objetiva, ela é subjetiva, porque ela falta fundamento, não existe fundamento para Kant. Mas, se nós pensarmos pelo lado da moral, o que o Kant vai dizer? Que o modo ético de vida, a vida ética aquela comunitária, do povo no seu território, contra o seu território, ela também é, digamos assim, essa posição, essa postura, uma postura de hábitos que são sem fundamento, são hábitos que eles só funcionam de um modo parcial, de tendências parciais. E a liberdade não pode ir, a liberdade não é estendida a todos. Isso numa posição kantiana. Numa posição spinozana, liberdade sim na ética. E nós constituímos essa liberdade na ética por experimentação, por afetos, e um campo social ele vai ser construído e inventado por ampliação do que é comum. E o Hume ele vai dizer por extensão, né, de instituições que são puros artifícios, mas que vêm de quê? Dessas parciais. E o Spinoza ele vai colocar que são produzidas por afetos que ampliam a nossa potência. Então, por aí, nós podemos fazer uma construção muito interessante, uma produção interessante de um campo social que ele vai batente e nós vamos pensar um ontológico e um transcendental, né, se utilizando de Spinoza, de Hume, e numa contraposição ao Kant, mas nos servindo de direções que ele formula em relação à moral e bater de frente, digamos assim, e nos desviarmos do realismo especulativo. Nos confrontarmos com o realismo especulativo. Porque se a contingência ela é, digamos, a necessidade da contingência é tudo, o hipercaos, nem a necessidade do caos importa, como diz o Melisson no After Finitude, como é que fica as nossas questões de convivência no mundo e de produção de liberdade. Até que ponto essa filosofia 2.0 ela vai nos trazer, né, um encaminhamento. E aí, como diz o Samuel Butler, segundo o Simon Don, Samuel Butler em Ellen Hall, né, que o Deleuze cita muito, né, há uma influência muito grande do Butler nos escritos de Deleuze, de Guattari também, mas sobretudo de Deleuze, e os dois, né? E do Rouillet, né? O Rouillet era muito próximo de Samuel Butler, né, que se divertia muito em acreditar que as máquinas representavam um novo reino, um reino muito perigoso para o homem, né? E ele já previra, como, né, de modo muito crítico, particularmente crítico, singularmente crítico, de que as máquinas ganhariam, digamos assim, uma liberdade, né, verdadeiramente surpreendente. Então ele já falava desse controle da informação de uma cibernética em 1880. Então ele dizia que as máquinas ainda no seu tempo recebiam, né, suas impressões por intermédio dos sentidos que derivavam do homem. Uma locomotiva, por exemplo, ela transmite em movimento que ela está em movimento, um grito tão estridente de alarme, né, para outra locomotiva. Isso abre espaço para ela imediatamente. Mas é através do ouvido mecânico que aquele impressiona o outro. Sem o mecânico, né, a chamada ficaria surda ao grito do recorrente. Então ele fala de um tempo, né,
que haverá um tempo muito improvável, né, que as máquinas poderiam aprender a tornar conhecida, né, as suas informações através de sonhos, mesmo através dos ouvidos humanos. Então, o Samuel Butler, como era muito próximo do Rouillet, né, ele vai trazer essas questões. E dentro da cibernética, dos seus estudos de cibernética, vai aparecer, né, o que se chama a informação. As máquinas dizem entre si, se informam um ao outro e também se informam entre si, pegando já as colocações de Samuel Butler, que dizia que as máquinas não precisariam mais de ouvidos mecânicos, devido à delicadeza e sofisticação de suas próprias construções. Então, a informação ela sempre traz esse aspecto de causar, né? Causar sobre um meio, sobre uma matéria, uma forma, uma causa eficiente, digamos assim. Mas quando nós chegamos ao nível do vivo e ao nível do cérebro, tudo isso aí se modifica. Então, como nós estamos trabalhando no mestrado profissional em biblioteconomia, aqui no Cariri, nas turmas de especialização, essas questões da filosofia com a ciência contemporânea, com a ética, com a informação, com os ofícios, com a profissão, e algo que eu venho falando muito, que é a biblioterapia. Eu sou me intitulo num devir de biblioterapeuta autodidata pela diferença e apoiado pelos textos da Solange Puntel Mustafa, né, que estuda o Deleuze e que é uma grande pensadora e que eu considero uma orientadora virtual. Nós vamos fazendo as nossas lives no nosso canal aqui, pequeno, menor, né, e quase 5 horas da manhã, né, o dia está nascendo. Né, então, a questão da informação, do sentido, dos suportes, né, serão tratadas assim, de modo bem lento, de modo bem homeopático, né, de modo bem sonambúlico, numa madrugada, em que nós passamos estudando. Fizemos 2 aulas hoje, né, durante a noite, e estamos aqui nesse processo de pandemia, aguardando a segunda dose da vacina, né, e tentando pensar com Rouillet, com Deleuze, com Cláudio Piano, com Luiz Orlandi, com Spinoza, com Guattari. Né? Então, a cibernética ela aparece, né, ligada diretamente a esse sentido da informação. E o que nós fazemos agora é passar a informação pelo StreamYard, por esses sistemas que nós não sabíamos de onde vem, mas é um sistema de controle. Né? Cibernética é um sistema de controle. Né? Então, se você diz para alguém, está muito quente aqui, né, vamos abrir a janela e essa ação é executada, é porque uma informação ou alguma coisa está sendo passada, ou o afeto de calor, de sufocamento, está se dando. Então, como é que nós podemos pensar a nossa relação num campo social, produzir liberdade ao invés de servidão, e pensar a cibernética não como um modo de sujeitamento. Simondon mostra muito bem isso. Quando ele vai pensar a informação, ele está pensando a informação de uma outra maneira. E certamente, né, o Simondon ele tem toda uma proximidade com o Rouillet. Agora, o Rouillet ele se tornou um tremendo conservador e nós queremos colocar entre parênteses esses predicados, digamos. Né? E queremos pensar o Rouillet de uma outra maneira e queremos pensá-lo num posicionamento muito interessante. E para isso nós colocamos um vídeo aí onde, né, nós podemos ver o trabalho dessas populações, né? As populações que estão transitando aí, ó, no meio e que estão
com informações sobre uma matéria. Como é que eles conseguem construir uma ponte em meio aos fluxos. Por isso, o Deleuze e o Guattari vão dizer que toda a questão do campo social é codificar os fluxos. Então, como é que os nômades fazem? Como é que os nômades, como é que eles executam os seus movimentos mediante a física? Como é que esses nômades do Nepal, como é que eles cozinham os seus alimentos? Como é que eles distribuem os alimentos? Então, tudo é uma questão de informação, meu gente. Tudo é uma questão de sobrevoo, como nós já vimos falando aqui no Roulier, e como é que nós podemos pensar essas questões no planeta, com as populações, com os povos. Então, mais uma live curta e buscaremos sempre pensar em conjunto, procuramos conectados com os textos, e sem os textos nós não podemos fazer absolutamente nada. Sem os textos nós ficamos aqui em estado de perplexidade. Ficamos aqui prisioneiros de um devir, né, que não se expande. Então é preciso devir outro com as máquinas, mas sem ficar aprisionados nelas. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma outra população vivendo nesse planeta, e trabalhando também com o coletivo, e nesse meio de tensões, onde a informação se dá, como é que nós podemos pensar o modo como eles se individuam, tendo a informação no meio. Então vamos ver aqui como é que se processa, por exemplo, um grupo num continente que já não é mais África, mas que é um continente africano. Mas, às vezes, perdemos a conexão cai, a iluminação de madrugada não está como nós queríamos, mas é um processo em individuação, um processo de trabalhar, não parar de trabalhar, porque existem movimentos muito mais tensionados, difíceis de convívio, do que aqueles que nós estamos acostumados a ver na nossa existência. Vamos tentar compartilhar mais um aqui para nós fecharmos essa live
rapidamente, mostrando mais um movimento desses em que a informação ela tem que se dar. Como é que a informação ocorre? Vai aparecer alguma coisa aí, vamos ver. Bem lentamente. Esse é um processo de StreamYard. Esse é um processo YouTube. Mas aparece. Primeiro os anúncios do capital. Mas aqui nós veremos o quê? Os fabricantes de cerveja em Burundi e como é que eles têm que... Eles fazem cerveja de banana. E como é que eles, para conseguir trabalhar fazendo as suas cervejas de banana, eles têm que gerar, digamos o quê? Eles têm que gerar uma ligação, como nós vimos os nômades fazerem uma ponte. Eles têm que pegar uma estrada muito perigosa. As estradas mais perigosas do mundo, e aqui no caso estão mostrando Burundi, né? E os fabricantes de cerveja. Eles são fabricantes de cerveja à base de banana. E aqui eles estão provando o teor da cerveja, depois de fabricá-la. E aqui você vê o que o Guattari ele diz sobre o continente africano, como é que em 2025 nós teremos um número de pessoas em estado de pobreza no continente africano, vai chegar a... Porque os meios maquínicos do capital, eles reduzem o distanciamento humano, né? Reduzem o distanciamento, promovem, quer dizer, o distanciamento humano do trabalho, de contato com o meio, que é o meio da física, que é o meio da natureza, das modulações da natureza, ficam cada vez mais distantes. E as máquinas estão tomando conta desse meio e fazendo com que nós tenhamos cada vez mais miséria no mundo. Vamos ver se aparece alguma coisa. Meio problemático ali, o computador ele não ajuda, ele está lento, mas vamos ver se aparece algumas imagens. Depois nós damos sequência a uma live que vai tratar de outros temas. Olha aí, eles estão carregando o quê? Bananas, uma física exuberante. E agora aparece o capital aqui, ó. O Bradesco, no meio de tudo isso, com suas máquinas inteligentes. E até sair esse negócio aqui. Esse é o meio problemático, esse é o meio das bicicletas. No próximo movimento, faremos lives em torno de Rouet e traremos de novo os nossos componentes, né, de vídeos e de outras